João capítulo 1. A partir do verso 1. João 1, a partir do 1. Bom, a gente vai ler 14 versículos apenas, do 1 ao 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo, ao nascimento de Jesus aqui, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, e em nome de Jesus nós te suplicamos, ensina-nos, aplica-nos a tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, João, num contexto teológico, ele começa falando de Jesus desde quando ele estava no princípio, quando nem havia o mundo. Ele está falando da glória. Ele estava com Deus. Jesus estava com Deus. Ele é o Verbo. Ele é a palavra. Jesus estava com Deus. Ele era Deus. Nada do que foi feito sem Jesus se fez. Por isso que Jesus ele tem toda a autoridade sobre o mundo, porque ele criou o mundo. Ele estava na glória com o Pai, ele era o Pai. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, e por isso eu gosto muito disso aqui, ó. Eu gosto de luz no Natal. A minha casa, onde eu puder iluminar, eu tiver de gambiarra, eu faço para estar piscando, iluminando. Eu não estou fazendo referência à grande estrela que levou os magos até Jesus. A gente pode até fazer referência a isso, não é? Um grande astro que levou aqueles magos de longe para encontrar Jesus e para oferecer aqueles presentes para eles. Eu estou falando de João, que diz que Jesus era a luz. Ele era a luz, era a vida dos homens e a luz dos homens. Ele veio para trazer essa luz e ele é a própria luz. E João, nesse versículo, o que ele mais fala é de luz e faz referência a Jesus. Por isso eu gosto muito de iluminar o Natal, porque é Jesus. Eu fico triste quando as pessoas chegam nessa época, cada um que quer inventar a roda, né? Sempre tem aquele que quer inventar a roda. Aí, não pode colocar luz, não, porque isso não é coisa de Jesus, não é coisa de crente. Jesus nem nasceu em dezembro e não sei o quê. Então, quando é que você vai celebrar o nascimento de Jesus? Se não é nessa época, quando vai ser? Nunca. Nós precisamos.
Nós precisamos trazer à memória o nascimento de Jesus, porque foi naquele nascimento, foi ali que Jesus veio habitar entre nós, como diz o versículo 14. Ele era o verbo, lá no versículo 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas o versículo 14 diz que o verbo se fez carne. E como eu já disse e repito, só isso já foi um grande sofrimento para Jesus. Deixar a glória e virar homem, encarnar, e passar por tudo que nós passamos, mas passar com qualidade, passar como modelo, como exemplo, passar entre nós sem pecar. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus irmãos, nós estamos celebrando, claro, todo um aspecto histórico da viagem de Maria e José, da saída da sua cidade, indo até Belém. A gente gosta, traz isso à memória, mas nós não podemos esquecer que aquele menino, ao nascer, ele estava vindo da glória do Pai. Estava habitando aqui para realizar esse grande projeto divino, que é a salvação por meio dele. Porque a palavra de Deus, a aliança de Deus, o concerto de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Esse cordeiro precisava vir ao mundo para ser sacrificado uma única e definitiva vez por todos os homens. E ele veio para isso. E nós não podemos, irmãos, deixar passar esta data. O que a gente também não pode é confundir essa data. Por isso que eu brinquei aqui, que a gente vamos trazer, e eu quero agradecer aos irmãos que trouxeram as decorações aí, ficou linda a igreja, especialmente a entrada. Eu dizendo, não traz aí nada do velhinho, né, do bom velhinho, né, do ho, ho, ho. Porque isso não tem nada a ver com o Natal. Isso confunde o Natal. Não é? Isso traz confusão à mente. O Natal é exclusivamente a pessoa de Jesus, esta luz que veio iluminar o homem. E essa iluminação, ela não é somente, como a gente podia pensar, ela ilumina um ambiente. Não, ela ilumina o interior do homem. Porque Jesus habita no homem. Então essa iluminação, ela vem de dentro para fora, porque eu e você, quando você coloca uma luzinha dessa na sua árvore ou na janela, lembre-se que você, antes dessa luz brilhar, você é que precisa brilhar, porque a Bíblia diz, vós sois luz para o mundo. Então que aquela luzinha que pisca ali, além de representar a grande luz verdadeira que é Jesus, seja você, eu, os irmãos da igreja. Que a gente possa estar iluminando o mundo, porque nós somos a luz do mundo segundo a palavra de Deus. E o Natal proporciona isso, porque somente com Jesus vindo ao mundo foi que foi possível nós chegarmos a Deus. Vê que versículo lindo, eu acho o mais lindo desses 14 versículos é esse aqui. Tem o versículo introdutório, a base para esse versículo que eu vou ler, que é o versículo 11. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Não é? Isso é uma palavra de João para os judeus. Jesus era judeu, nasceu no meio judeu, mas os judeus o rejeitaram. Aí vem a maravilha desse versículo, que eu acho lindo, maravilhoso e poderoso para mim e para você, que não somos judeus. Veja o que diz. Mas a todos, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, quem aqui já recebeu Jesus? Amém. Mas a todos quantos, vocês que levantaram a mão, todos quantos o receberam, deu a você e a mim o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus.
Mas pastor, todo mundo é filho de Deus. Mentira do diabo. Que o mundo cai nesse conto, cai nesse engodo, nessa, vamos usar a palavra bem moderna, nessa fake news do diabo. Todo mundo é não. João diz claramente, mas a todos quantos o receberam, então aí já existe uma separação, já existe uma qualificação. A quem recebeu a Jesus por fé, a esses, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. O diabo quer esconder isso. Não quer que o mundo saiba disso, quer que o mundo continue pensando que todo mundo é filho de Deus. Mas olha, todo mundo é criatura de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz. No princípio, tudo o que foi feito, só foi possível ser feito por causa de Jesus. Então, nós somos criaturas de Deus. Nós somos a excelência da criação de Deus, somos os homens. Mas, filho, segundo a Bíblia, não é o pastor Paulo que está inventando essa história não, viu? Não bota na minha conta isso não. É a Bíblia. Mas a todos quantos o receberam, por fé, crendo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A triste notícia disso, e o mundo não sabe, é que em relação à criação, à criatura, o Senhor vai destruir tudo. E vai refazê-la. Então, se você só é criatura de Deus, que pena. Porque essa vai ser destruída, você vai junto. Mas aos que são filhos, o Senhor vai os guardar. O Senhor vai guardar com Ele os seus filhos. E eu espero que você, sinceramente, que você hoje tenha essa convicção de que você é filho de Deus. Não porque foi criado por Ele, mas porque você crê em Jesus. Amém? Esta é a alegria do Natal. Nós cremos em Jesus desde quando Ele estava na glória. Nós cremos em Jesus nascendo ou se formando no ventre de Maria. Nós cremos em Jesus nascendo em Belém. Nós cremos em Jesus discutindo sobre a lei lá no templo com as autoridades aos 12 anos. Nós cremos em Jesus sendo batizado por João. Nós cremos em Jesus operando os milagres. Nós cremos em Jesus ensinando as multidões, multiplicando o pão. Nós cremos em Jesus quando Ele está conversando e apresentando as crianças como um modelo a ser seguido na pureza e na santidade. Nós cremos em Jesus quando Ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, que já havia sido morto há 3 dias, sai como uma múmia, mas sai vivo para a glória de Deus. Nós cremos em Jesus, que entrou em Jerusalém e foi aclamado pela multidão. Mas nós cremos também em Jesus, que foi condenado por Pilatos, e aquela mesma multidão que o aplaudia gritava: crucificai-o. Nós cremos em Jesus, quando estava na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Nós cremos em Jesus quando ao 3º dia o túmulo estava vazio. Nós cremos em Jesus que passou 40 dias depois da sua morte e apareceu para mais de 400 pessoas. Nós cremos em Jesus que lá no monte ascendeu na frente dos seus discípulos. E quando ele estava subindo, os anjos do Senhor disseram:
esse varão que vocês estão vendo, subindo, ele vai voltar. Eu creio, ele vai voltar. E eu creio em Jesus, porque eu sei que ele vai me chamar pelo meu nome. E vai dizer para mim, por causa dele mesmo, não por causa de mim nem dos meus merecimentos, mas por causa dele mesmo, ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. E eu creio em Jesus também, infelizmente, mas creio. Quando ele vai dizer para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que não o receberam, ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Infelizmente, mas eu creio que isso há de acontecer. E meu desejo é que você escute do Senhor a frase maravilhosa: vinde, venha, entre no meu reino, bendito de meu Pai. Não porque você merece, nem eu, mas porque a misericórdia do Senhor, sua graça, seu favor imerecido, recai sobre nós. Que Deus vos abençoe. E que, se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso logo, urgente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos a Ti pela maneira toda especial com que Tu enviaste Jesus, no tempo oportuno. Oh Deus, muito obrigado, porque o nosso Rei nasceu humilde numa manjedoura, para nos dar o exemplo, para nos dar o modelo de humildade. Quebra a soberba, por mais simples que ela seja em nós. Quebra, destrói, Senhor. Revela-nos para que nós possamos destruí-la em nós. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor, que foi humilde desde a manjedoura até a sua ascensão à glória. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas escolheu viver e agir como homem. Pai querido, aquelas pessoas que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que ainda não são teus filhos, ó Deus Espírito Santo, abre a mente e o coração dessas pessoas, para o mais rápido, mais cedo eles possam declarar publicamente a sua fé em teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja, Senhor, o teu nome.